capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 8. A gente vai passear por todo esse capítulo, mas inicialmente versículos de 1 a 14. Vamos até o 14. Diz assim, ó, Carta aos Colossenses, de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pai, obrigado por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na Tua casa, louvando, adorando ao Senhor. Que o Senhor esteja recebendo o nosso culto, o nosso serviço ao Senhor, com o Teu Santo Espírito nesse lugar, nos agraciando com a Tua palavra, falando conosco, ministrando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse mês eu quero conversar sobre a carta aos Colossenses. Hoje, na parte de ensino bíblico, já falei um pouco do capítulo 2. A igreja em Colossenses, né? Não, a igreja dos Colossenses, em Colossos, não foi uma igreja que Paulo fundou. Assim como Roma era uma igreja que não conhecia o apóstolo Paulo pessoalmente, e nem Paulo também conhecia os irmãos de lá pessoalmente. Paulo escreve essa carta enquanto está preso. Uns falam que estava em Roma, outros falam que está em Efésios, pela proximidade da cidade, por esse Epáfras poder ir lá dar notícia para ele de como estava a igreja em Colossos. Então, uns colocam que ele estava em Éfeso, que era uma cidade próxima. Outros falam que é a prisão dele em Roma, quando Paulo foi preso no final de Atos. No livro de Atos, lá vai falar da prisão de Paulo, então Paulo provavelmente estava preso em Roma. Fato é que Paulo estava preso. Aonde é só um detalhe. O negócio é que Paulo continuava preso. Paulo preso, ele recebe a visita de Epáfras, uma pessoa que se converteu nas mensagens de Paulo, quando Paulo esteve em Éfeso, Paulo pregando em Éfeso, a igreja em Éfeso, Paulo fundou. Epáfras estava lá na cidade na época, se converte, vai para Colossos e inicia uma igreja em Colossos. Paulo aqui chama ele de cooperador, tem umas traduções que chama Paulo chamando Epáfras do seu conservo, ou seja, servia junto com Paulo. Então, ele está em Colossos, há um movimento na cidade de Colossos, principalmente dentro da igreja, conhecido como uma heresia de Colossos, que era o início do gnosticismo. Hoje a gente modernizou, chama de agnosticismo, mas é o gnosticismo, começando, ainda não estava no seu auge, ainda estava no seu início.
E na igreja em Colossos tinha uma particularidade, essa heresia, aonde eles conseguiram misturar o gnosticismo com o judaísmo. Eles conseguiram pegar duas coisas, juntar, fazer uma coisa só na cidade de Colossos, e Paulo, sabendo disso através de Epáfras, decide escrever então a igreja aos Colossenses para tentar combater essa heresia. Provavelmente Epáfras já não estava sabendo mais como resolver, visita Paulo então fala, não, então eu vou te ajudar, vou escrever uma carta, você lê essa carta para a igreja, vou escrever uma outra carta para Laodiceia, essa carta a gente não sabe onde foi parar, onde está, o fato é que Paulo escreveu, e ele fala, então você vai ler essa carta na igreja em Colossos, entrega essa carta para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, eles leem lá, depois vocês trocam, vocês leem a carta um do outro, que é para fortalecer a igreja, para minar essa heresia do gnosticismo. O que é essa heresia? Essa heresia era algo que falava aonde deveríamos buscar um conhecimento e uma sabedoria, mas não é um conhecimento que hoje a gente tem, e infelizmente, talvez por causa disso, a gente até muitas vezes critica quem estuda a Bíblia, né? Fala que Bíblia deixa a gente doido, se a gente for estudar a Bíblia a gente fica louco, a gente não entende nada, que o trem é confuso, que para quê? Afinal de contas, recentemente o pastor Eliatan até ministrou sobre isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica, mas não é esse conhecimento que Paulo está condenando aqui. Tá? É outro conhecimento, é um conhecimento de que só se conhece Deus através de conhecimento, que Jesus Cristo não veio em carne, ele não veio em carne, que no capítulo 2 Paulo vai falar que ele, né, Paulo, tem o mistério de Deus revelado, então que se tinha um mistério aí de Deus que ainda não havia sido revelado. Esse era a heresia do gnosticismo. Um anulamento do nosso mundo aqui, do nosso ser, muitas vezes ligado pelas filosofias de Platão, aonde Platão pregava assim, né? Dizia do mundo das ideias, do mundo ideal, do mundo do perfeito, e que aqui era tudo imperfeito, não prestava. Muito disso era o que Paulo estava combatendo, e junto com isso, um pouco do judaísmo. Todo o legalismo do judaísmo, como circuncisão, o que devia comer, de seguir as festas judaicas, tudo isso dentro da igreja que Paulo já combatia em outras igrejas, em outras cartas, Paulo também combate aqui em Colossenses. E o que eu queria chamar a atenção, né, Paulo falando para nós hoje, é um pouco do que Paulo escreve a partir do versículo 5, e depois um pouco no versículo 9. Paulo então se identifica como prisioneiro de Deus, aonde ele está junto com o irmão Timóteo, e ele começa no versículo 3, falando que ele sempre agradece a Deus quando ora pelos colossenses. É uma igreja que Paulo não fundou, era uma igreja que o pessoal não conhecia Paulo, eram os irmãos que Paulo não conhecia, mas Paulo deixa claro que em todas as suas orações, ele lembra dos irmãos que ele não conhece. E uma primeira coisa que Paulo já vem nos incentivando a fazer não sei se você tem essa prática, não de orar, que eu espero que você tenha essa prática da oração, mas de orar por quem você nunca conheceu, você nunca viu, mas você descobre, recebe uma notícia de que alguém está passando dificuldade, de que alguém está num aperto, e você ora por essa pessoa. Talvez você fale, não, mas eu já orei, eu oro assim por pessoas. Paulo fala que ele sempre agradece a Deus por essas pessoas. Sempre, em todo momento, em toda situação, em todas as circunstâncias, quando Paulo vai orar, ele lembra da igreja em Colossos, a qual ele apenas ouviu falar, mas ele não deixa de agradecer por essa igreja. E por que ele agradece? Continuando no versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. E aí vem um dos grandes motivos para nós hoje, não só orarmos, mas de alerta, ou melhor, de consolo para nós. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde os dias em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Irmãos, tenta imaginar um jardim. Se você não conseguir imaginar um jardim, antes de você ir embora, dá uma olhadinha ali no pátio lá fora, dá uma olhadinha para a sua esquerda.
que você vai ver uma espécie de jardim. Eu estava compartilhando essa palavra com os pastores esses dias, eu achei ele um ótimo exemplo, porque ali é um bom exemplo de um jardim que, infelizmente, precisa de um cuidado. Ou então pode olhar para esse terreno baldio aqui também à direita, aqui, que é um bom exemplo. Imagine isso aqui, um jardim. Se fosse um jardim. Do jeito que está ali. Mato, brita, terra. E aí você decide cuidar desse jardim. Você tem a função de cuidar de um jardim que aparentemente não deu certo. Não foi para frente. E aí você recebe você comenta com alguém e fala, não, rapaz, estou com um jardim para cuidar ali, mas pensa num trem ruim. Pensa num negócio difícil. E alguém fala com você assim, rapaz, tem uma planta. Planta umas sementes dela. Joga lá umas sementes. Você vai ver que em pouco tempo vai resolver seu problema nesse jardim. O seu jardim vai florescer. Em pouco tempo, seu jardim vai frutificar e seu jardim vai crescer. Foi isso que aconteceu na igreja, ou melhor, na cidade de Colossos. O evangelho foi plantado numa terra. Se a gente for pegar as igrejas que Paulo passa e ver as igrejas que Paulo funda, são cidades importantes na época do Império Romano. Filipos era uma cidade importante, a abertura era quase a junção ali entre a Macedônia e a Ásia. Efésios tinha todo um comércio em cima da deusa Diana, cresce, inclusive até hoje ainda tem um pouco desse comércio. A Corinto, uma cidade portuária, era a entrada para a Grécia em Corinto. Então são cidades que Paulo fundou a igreja, passou cidades importantes. Colossos não era. Colossos era só uma cidade próxima. O problema é que está gravando, depois vai dar ruim. Mas é mais ou menos nós aqui de Contagem, que já não é, a gente acha que é muito importante, mas é igual mais ou menos a gente trata Ibirité. Dá um exemplo assim. Porque, vou abrir uma igreja. Se alguém fala assim, vou abrir uma igreja em Ibirité, você fala assim, não, vai para lá não. Para que Ibirité? Você é doido? Vou abrir um comércio. Vou abrir um negócio. Estou com a ideia de abrir um comércio que vou abrir em Ibirité. Você fala assim, não, com tanto lugar ruim para você abrir, você vai abrir em Ibirité para quê? É mais ou menos isso. Colossos não era uma cidade importante. Não era uma cidade de destaque. Era só uma cidade próxima daquelas 7 igrejas da Ásia, tanto que a gente nem menciona ela, que ela não faz parte da carta de Apocalipse para as 7 igrejas, mas era uma cidade que está ali na região. Mas não era uma cidade importante. E Epáfras decide ir para lá, planta uma semente, e essa semente frutifica e cresce. Que semente é essa? O Evangelho. O Evangelho está aí para que aquilo que está aparentemente feio, aquilo que não tem solução, aquilo que não tem jeito, o Evangelho está aí para dar jeito. E só para deixar claro, e depois Paulo vai nos clarear disso, não é nada além do que Jesus Cristo. Isso é o Evangelho que frutifica e cresce. E Paulo vai mostrando para os irmãos em Colossenses e para nós, que na época, e ainda continua assim, é um evangelho que cresce, é uma semente que cresce por todo o mundo. Paulo aqui, da época que ele escreveu a sua carta aos Colossenses, ele já tinha pregado em toda a região da Ásia e toda a região ali da bacia do Mediterrâneo, na parte oriental do Mar Egeu, ele já tinha pregado. Na carta aos Romanos, ele coloca assim, olha, aqui eu já não tenho função mais, eu quero ir para a Espanha. Então Paulo já sabia que por todo o mundo conhecido na época, por todo o Império Romano, o Evangelho já tinha chegado. E ele viu a diferença aonde o Evangelho estava e de onde o Evangelho não estava. Aonde o Evangelho estava, frutificou e cresceu. E esse é o primeiro caminho, ou melhor, o primeiro modo que a gente tem que entender como que o Evangelho cresce. O Evangelho não cresce e frutifica. O Evangelho frutifica e cresce. Conforme eu, você, nós demonstramos os nossos frutos, aquilo que o Evangelho gera em nós, é a forma do Evangelho crescer. E os irmãos, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele mostra vocês, para combater essa heresia, para mostrar cada vez mais o fruto de vocês, como esse Evangelho está crescendo, frutifiquem mais. Deem mais frutos, para você ver
que o evangelho cresce. Então, se você pensa assim, não, meu bairro não tem jeito, minha família está complicada, a cidade não tem jeito, o Brasil está difícil, que a tendência é que no próximo censo, o próximo censo não, que deve sair por volta desse ano que vem, né? Mas mais tardar em menos de 8 anos, o número de evangélicos no Brasil supere o número de católicos. E aí a gente vai pensar que o evangelho está crescendo. Mas não confundir com o povo evangélico com o evangelho. Porque para o evangelho crescer, significa que tem que frutificar. E hoje, se a gente for olhar, infelizmente, o Brasil, o que a gente menos vê são frutos do evangelho. E mais frutos do evangélico. O evangélico tem dado frutos. O evangelho, infelizmente, não. Não que ele não tenha dado, tá? Mas, infelizmente, a gente está mais valorizando o evangelicalismo do que o evangelho. E Paulo vem nos mostrar, assim como ele mostrou aos Colossenses, frutifiquem, deem frutos, para vocês verem, perceberem como que esse evangelho vai crescer. E o evangelho crescendo é diferente do que a gente hoje estamos vivendo. Porque a partir do versículo 9, Paulo vai mostrar como que é que o evangelho cresce. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Paulo, desde o dia que encontrou com Epáfras, não deixou de orar pelos colossenses. E aqui vem um pedido de oração que Paulo sempre coloca nas suas orações, quando agradece e quando ora. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Infelizmente, o que a gente mais pede nas nossas orações é por saúde, não que esteja errado, tá? Por saúde, por emprego, por uma boa escola, por dinheiro. Estou falando que não é errado. Precisamos de tudo isso. Mas Paulo, quando ele ia orar pelos irmãos em Colossos, o que ele pedia é que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que eles sejam cheios com toda a sabedoria e tenham entendimento espiritual. E quando nós vamos hoje, se lêssemos a carta aos Colossenses hoje, se fosse Paulo escrevendo para nós hoje, melhor dizendo, o que a gente mais encontra em nós, na igreja brasileira, é a gente pedindo um monte de coisa, menos para a gente ter conhecimento de Deus. A gente pede, a gente comete a burrice de pedir para um presidente evangélico, como se fosse resolver os negócios. A gente pede por um presidente de direita ou por um presidente de esquerda. A igreja brasileira, infelizmente, está muito envolvida nisso. Nós estamos envolvidos nisso. Enquanto que Paulo pedia para uma igreja onde uma heresia estava ficando bem forte, era que os irmãos conhecessem mais a Deus. E hoje, o que eu queria deixar para nós nessa manhã é: vamos conhecer mais a Deus e pedir para que conhecemos mais a Deus. Porque muitas vezes a gente conhece de Bíblia, irmãos. Eu sei que tem gente aqui, e não é porque vai falar assim, nossa, você conhece de Bíblia. Não, gente. Eu sei que tem gente que conhece muito mais de Bíblia do que eu. Muito mais de Bíblia. Principalmente se for para decorar versículo. Dar o endereço do versículo, isso é de boa. Tem uns que eu já não decoro, muito menos aonde está. Graças a Deus que o Google está aí. Se eu precisar, pesquiso no Google. Mas não é esse conhecimento. Não é conhecer Bíblia apenas. A gente precisa conhecer Deus. E era disso que Paulo orava. Porque na época os colossenses não tinham Bíblia. Quer dizer, não como a gente tem hoje. Eles só tinham algo que no capítulo 2 Paulo coloca como esse mistério de Deus. Eles sabiam quem era Jesus Cristo. E para a gente saber para Paulo demonstrar quem era Jesus Cristo, a partir do versículo 15, Paulo declara, quer dizer, um pouquinho antes ele vai falar da obra de Deus, que Deus nos resgatou das trevas para o reino do seu Filho amado, e fez tudo isso através da redenção, do perdão de pecados que temos.
E para ficar claro, quem é esse que nos resgata? Quem é esse a qual o Evangelho inclui? A quem pertence o Evangelho? Ou quem é o Evangelho? A partir do versículo 15, Paulo declara uma canção, que provavelmente era um credo, uma oração que se fazia dentro da igreja desde a época de Paulo. Hoje nós podemos cantar, tem música disso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Se você está na dúvida de primeiro, como que eu conheço Deus? Você conhece Deus através de Jesus Cristo. Como que eu faço para, então, o Evangelho frutificar e crescer? Como que eu demonstro os meus frutos? Vivendo cada vez mais Jesus Cristo. Assim o Evangelho frutifica, assim o Evangelho cresce. E, irmãos, só para deixar claro, eu não sou contra a política. Tá? Eu gosto, acompanho, acho que devemos conversar sobre política, só não acho que a gente deve usar o púlpito, o altar para isso. Se um dia alguém quiser que, vamos bater um papo aqui numa sexta-feira à noite sobre política, direita e esquerda, podem trazer quem vocês quiserem. Agora, num domingo, não. O púlpito não foi feito para isso. Estava contando uma experiência que eu vivi com os pastores, né? Estava numa reunião de pastor um dia e um certo pastor foi ministrar, estava ministrando sobre liderança e usou Neemias como exemplo. Pegou Neemias de exemplo de liderança e deu uma boa explanação sobre como devemos ser líderes, como Neemias foi. Só lembro que ele deu 7 pontos, hoje eu já nem lembro mais quais são os 7 pontos que ele falou. E aí no final, no último ponto, na hora para encerrar, ele falou assim: e nós estamos aí a ponto de enfrentar a esquerda, porque a esquerda faz isso, a esquerda faz aquilo outro, a esquerda faz aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Vamos orar. Aí eu virei para o pastor que estava do meu lado e falei assim, ele pregou 40 minutos, você prestou atenção? Ele prestei. Ele usou a Bíblia o tempo todo, não foi? Foi. Quando que ele falou de Jesus Cristo? O pastor falou 40 minutos sobre liderança e não mencionou Jesus Cristo história nenhuma. Mas no final, nos seus 5 minutos finais, ele lembrou da esquerda. A esquerda ele lembrou de falar. Mas não sei por que ele não falou de Jesus para falar de liderança. E é isso que a gente tem encontrado. Pessoas falando de política, pessoas falando de várias coisas, menos de Jesus Cristo. E é por isso que nos falta todo o pleno conhecimento de Deus. Eu queria deixar um convite para nós nessa manhã. Paulo deixando um convite para nós, né, que a série é a Cartas de Paulo para nós. Vamos frutificar e crescer no Evangelho. Se você está em dúvida, no versículo 6, quando Paulo vai falar desse frutificar e crescer, ele vai falar assim: como também ocorre entre vocês desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Não basta a gente ouvir, a gente precisa entender. A gente precisa saber o que a gente está ouvindo. E muitas vezes estamos aplaudindo e dando voz, dando ouvidos e dando razão para muita coisa, porque a gente ainda não entendeu a graça. A graça é essa que Jesus Cristo nos faz sermos transportados do reino das trevas para o seu reino. A graça é essa que nos faz olhar para Jesus e entender que Ele é o primeiro de tudo. O texto na mensagem, ou na música que Paulo escreveu, no poema que Paulo escreveu, centrado em que Ele é a cabeça do corpo, você vai ver que Ele é sempre a cabeça, o topo,
a primeira parte, ele é sempre o primeiro. Ele é o primogênito de toda a criação. E, novamente, depois ele repete que ele é o primogênito, que ele é o princípio dentre os mortos, que nele tudo subsiste, que nele foram criadas todas as coisas. Entender a graça é botar Jesus em primeiro lugar. Saber, ouvir e entender a graça é botar Jesus no lugar que ele tem que estar. Na cabeça, no topo, no início de tudo. Ele é o motivo da gente estar aqui. Se você não está aqui por causa de Jesus Cristo, infelizmente você não entendeu o que é estar aqui. Você não entendeu a graça. Um favor que Deus nos dá imerecidamente. Aonde Ele, por Ele mesmo, não precisa da gente. Falei isso, estou falando aqui mais cedo na parte de ensino. Às vezes a gente escuta aqui, você, querido irmão, você é especial para Deus. Deus precisa de você. Deus tem um propósito, tem, né? Mas, irmãos, se Deus não quiser a gente, para Ele não vai fazer falta nenhuma. Nele, por Ele mesmo, Ele já é suficiente. Só que Ele é tão gracioso, Ele é tão misericordioso que falou assim, olha, eu não preciso de você, mas eu te quero comigo. Eu te amo. Vem para o meu reino. E esse é o grande convite que Deus nos faz todos os dias. A ponto de nós fazermos o Evangelho frutificar e crescer. E eu queria te convidar a orar. Você que está disposto, você que, vamos por parte na oração. Primeiro você que ainda não entendeu a graça. De repente tem alguém aqui que ainda não entendeu a graça, na verdade. Alguém que não entendeu ainda, não é conhecer, é entender. Quem é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa bem claro o que é o Evangelho. Se você estiver ouvindo qualquer mensagem de Evangelho, né, do Evangelho, e não tem isso, Jesus Cristo, morto, sepultado, ressuscitado, então você não está ouvindo o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Ele é a graça. Para você entender a graça, você precisa saber que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, você só faz, só é em Deus por causa da graça. Se não fosse a graça de Jesus, a graça de Deus nas nossas vidas, irmãos, a gente nem estava aqui. A gente, se nos fosse feito um convite livremente, entre aqui você tem o prato da graça e aqui você tem o prato do pecado, fique à vontade, não tem dúvida que você, que eu escolheríamos o pecado. A gente só escolhe a graça porque Deus falou assim, olha aqui, ó, eu estou aqui e eu vou te levar até esse prato. Aí a gente pega a graça. Porque por nós mesmos a gente ia ficar no pecado de boa, tranquilão. Isso é a gente entender a graça. Você que entendeu a graça, que está aqui, que já entendeu a graça, queria te convidar a orar para que nós pudéssemos frutificar e fazer o Evangelho crescer. Porque o Evangelho cresce, não é de muito se ouvir mensagens. O Evangelho cresce, não é muito de você colocar músicas evangélicas bem altas para o seu vizinho ouvir. Você pode falar que você está mais irritando o seu vizinho, matando ele de raiva, e olha que eu tenho vizinho crente e um crente falando. Você está mais irritando o seu vizinho do que fazendo o Evangelho crescer. O Evangelho cresce conforme nós demos frutos. Se você quer um Evangelho crescendo na sua cidade, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, se você quer o Evangelho crescendo no Brasil, a gente precisa dar fruto. E dar o fruto não é falar assim, vão para a igreja. Porque aí sim, em breve, nós passaremos o número de católicos. E o objetivo de Deus, o objetivo da igreja, não é ter 50% mais um de brasileiros. O objetivo da igreja não é eleger um presidente. O objetivo da igreja não é eleger um governador, um deputado federal, um deputado estadual. Esse não é o objetivo da igreja. Tá? A igreja não foi feita para isso.
A igreja foi feita para reconciliar o mundo com Deus. A igreja foi feita para frutificar e fazer o evangelho crescer. E se você está disposto a fazer o evangelho crescer, eu te convido a orar. Se você está disposto a frutificar, eu te convido a orar. A você ficar de pé e juntos nós orarmos. E falar assim, eu preciso entender a graça cada vez mais. Eu preciso fazer o evangelho frutificar na minha vida e crescer aonde eu estiver. Pai, aqui estamos nós, nessa manhã, diante do Senhor, reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, lendo a carta de Paulo aos Colossenses, tomando a liberdade de ler para nós. Se Paulo deu liberdade para essa carta ser lida na igreja de Laodiceia, ela também pode e pôde ser lida por nós, aqui em Contagem, no Brasil. Diante do problema enfrentado pela igreja em Colossos, Paulo apresenta Cristo. Paulo mostra quem Cristo é, a sua obra e a necessidade de viver nele e entendê-lo, a sua obra, e entender a sua obra. Que nós, Pai, primeiramente diante dos nossos problemas de repente pessoais, dos nossos problemas aqui eclesiásticos, dos nossos problemas nacionais, que possamos saber que precisamos frutificar e crescer no Evangelho. Uma pequena semente, uma semente que se plantada em boa terra dá o fruto certo. Uma semente que plantada em boa terra cresce. A semente do Evangelho foi plantada na boa terra dos nossos corações. Então que nós possamos fazer que ela cumpra aquilo que ela tem que fazer. Frutificar e crescer. Que nas nossas orações, Pai, naquilo que pedimos a Ti, que não venhamos deixar de pedir para termos o pleno conhecimento do Senhor. Não é apenas um intelecto, mas é, conforme Paulo coloca, um entendimento espiritual, de entender quem o Senhor é e qual o nosso papel, porque o Senhor nos chamou para sermos igreja, porque aqui estamos. Isso é o que precisamos entender cada vez mais. Que possamos, Pai amado, então frutificar, darmos frutos e fazer com que o Evangelho cresça. Pois ele já cresce por todo o mundo. Que nós possamos fazer parte desse crescimento, dessa frutificação, dessa jardinagem. Que possamos, Deus Pai amado, te conhecer cada vez mais. Que assim possamos ser encontrados em Ti, firmes em Ti, sabendo quem o Senhor é, entendendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Evangelho possa frutificar na sua, na minha, nas nossas vidas, frutificar nessa comunidade de fé e assim crescer cada vez mais. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de trazer até o altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, sempre confiando, crendo na palavra do Senhor, em especial no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12, em especial no versículo 10, onde o profeta coloca que devemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na casa de Deus. E havendo mantimento nessa casa, a gente prova como que Deus é bom. Se você quer pensar assim, como é que eu provo que Deus existe? Né? É irracional, é fé.
Mas para a gente provar de Deus, não é só uma prova científica de que Deus existe, mas para que você possa experimentar de Deus, esse é o momento, onde Deus fala que vai nos sustentar cada vez mais. Por isso, não traga o seu dízimo ou a sua oferta querendo receber algo de Deus. Traga porque você já recebeu, porque Deus já te abençoou. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele coloca que esse momento tem que ser feito com alegria. Não é por tristeza nem por necessidade, tem que ser com alegria, pois é estranho, não consigo explicar, mas o texto fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama todo mundo, mas eu acho que quando a pessoa dá com alegria, Deus deve pensar assim, isso agora você brilhou, aí você foi melhor. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então, com alegria no seu coração, que você possa trazer nesse momento o seu dízimo e a sua oferta. Amém. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar ofertando e trazendo os nossos dízimos aqui na tua casa. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, fazendo com que esta casa continue sendo mantida, fazendo com que a casa dos meus irmãos continue sendo mantida pelo Senhor, nos fazendo prosperar segundo a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, nós já estamos encerrando.